Meu nome é Conceição, tenho 82 anos e hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com cada fibra do seu ser. Uma história que guardei no fundo da alma por décadas, mas que agora preciso dividir porque sei que tem gente aí do outro lado da tela que está passando por algo parecido e talvez minha dor possa virar força para alguém. Quero que vocês se sintam aqui comigo, nessa conversa de alma para alma, porque cada pessoa que me ouve agora está ajudando outras pessoas que precisam saber que existe um depois, que existe um amanhã depois do inferno. Quando eu tinha apenas 6 anos, vi minha própria mãe ser espancada até desmaiar na minha frente. O som do punho do meu pai se chocando contra o rosto dela ecoou pela nossa casa de taipa como um tiro. E o sangue que escorreu da boca dela pingou no chão de terra batida, bem onde eu brincava com bonecas feitas de sabugo de milho. Aquela imagem ficou gravada na minha retina para sempre, como uma fotografia macabra que nunca mais saiu da minha mente. E vocês que estão me ouvindo agora, vocês que decidiram ficar aqui comigo, estão me dando forças para continuar essa história que precisa ser contada. Nasci no interior de Pernambuco, numa cidadezinha onde as casas eram de barro e palha, onde todo mundo conhecia todo mundo, mas ninguém falava sobre o que acontecia dentro das 4 paredes de cada lar. Minha família era pobre de dar dó, mas não era a fome que me atormentava, era o terror que morava dentro da nossa casa. Meu pai era um homem grande, com mãos enormes que pareciam martelos quando ele bebia. E minha mãe era uma mulher miúda que encolhia cada vez mais a cada dia que passava. Eu era uma criança que aprendeu muito cedo que o mundo não tinha lugar seguro para gente como eu. Desde pequeninha, eu sabia exatamente quando o inferno ia começar. O cheiro da cachaça misturado com o suor dele era meu sinal de alarme. Eu conseguia sentir o perigo no ar como quem sente chuva chegando. Quando ele pisava naquele chão de terra com os pés pesados, fazendo a casa toda tremer, eu já corria me esconder atrás do fogão a lenha, me encolhendo tanto que parecia que eu queria desaparecer do mundo. E ali, ouvindo os gritos da minha mãe, os barulhos de coisas quebrando, os sons que uma criança jamais deveria ouvir, eu prometia para mim mesma que um dia eu ia fugir dali. Se vocês estão aqui comigo agora, ouvindo cada palavra que eu digo, saibam que vocês estão sendo parte da minha cura, porque falar sobre isso depois de tantos anos é como tirar espinhos que estavam cravados na alma. A primeira surra que eu levei foi aos 7 anos. Eu tinha deixado cair um prato de esmaltado, que era um dos únicos que a gente tinha em casa. O barulho do prato se espatifando no chão fez meu pai se levantar da rede como um bicho ferido. Ele veio na minha direção com os olhos vermelhos de raiva e de cachaça, e eu soube que não tinha para onde correr. O primeiro tapa foi tão forte que eu voei longe, batendo as costas na parede de barro. A dor foi tão intensa que eu senti como se meu peito fosse explodir. Mas o pior não foi a dor física, foi ver minha mãe ali parada, tremendo, sem coragem de me defender. Foi nesse dia que eu entendi que naquele mundo eu estava completamente sozinha. Minha mãe, coitada, trabalhava de sol a sol lavando roupa. No riacho para as famílias da cidade, voltava para casa com as mãos em carne viva, os dedos rachados de tanto esfregar roupa no tijolo. Ela nunca sorria, nunca cantava, nunca me chamava de filha com carinho. Era como se a vida tivesse sugado toda a alegria de dentro dela, deixando apenas um corpo cansado que se arrastava pela casa, feito um fantasma. Eu ficava olhando para ela e me perguntava se um dia eu ia ficar igualzinha, se um dia eu também ia ter esses olhos vazios, sem brilho, sem esperança. O pior era de madrugada, quando ele chegava bêbado e começava a quebrar tudo. Eu ficava deitada na minha esteirinha de palha, fingindo que dormia, mas na verdade prestando atenção em cada som. Primeiro vinham os resmungos, depois os gritos, depois o barulho de cadeira sendo arrastada, de porta batendo, de coisas se quebrando, e no meio de tudo isso, os gemidos abafados da minha mãe tentando não fazer barulho para não acordar os vizinhos. Porque mesmo apanhando, mesmo sangrando, ela ainda tinha vergonha de que alguém soubesse o que acontecia ali dentro. Uma noite, quando eu tinha 8 anos, aconteceu algo que marcou minha vida para sempre. Meu pai chegou mais alterado do que o normal, cambaleando,
falando sozinho. Minha mãe estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar quando ele entrou como um furacão. Dessa vez, ele não gritou, não reclamou de nada. Simplesmente pegou uma panela de ferro que estava no fogão e jogou na cabeça dela. O barulho foi horroroso, um som seco que ecoou pela casa inteira. Minha mãe caiu no chão feito um saco de farinha, sem fazer nenhum ruído. O sangue começou a escorrer da cabeça dela, formando uma poça vermelha na terra batida. Eu pensei que ela tinha morrido. Fiquei ali, paralisada de terror, vendo aquela cena diabólica, sentindo meu mundo desabar. Foi nessa noite que uma parte de mim morreu junto com a inocência da minha infância. Mas sabe o que era o mais assombrado de tudo? No dia seguinte, minha mãe acordou, limpou o sangue, arrumou a casa e fingiu que nada tinha acontecido. Ela amarrou um pano na cabeça para esconder o ferimento e foi trabalhar normalmente. E eu, uma menina de 8 anos, entendi que aquilo ia ser nossa vida para sempre. Que a gente ia viver fingindo que o horror era normal, que a violência era apenas mais um dia comum naquele inferno que a gente chamava de casa. Posso pedir para vocês fazerem algo por mim? Se essa história está mexendo com vocês, se vocês estão sentindo o mesmo aperto no peito que eu sinto ao lembrar de tudo isso, deixem um coração vermelho aqui nos comentários. Não precisa escrever nada, só um coração. Porque assim, eu vou saber que vocês estão aqui comigo, que eu não estou falando sozinha no vazio. E se vocês puderem se inscrever nesse canal, vocês vão estar ajudando outras pessoas a ouvirem histórias que precisam ser contadas, histórias de gente que sobreviveu ao impossível. Vocês não fazem ideia de como é importante para mim saber que tem gente do outro lado me ouvindo com o coração aberto. Os anos foram passando e eu fui crescendo naquele ambiente podre, respirando medo todos os dias, como quem respira ar poluído. Quando completei 10 anos, as coisas pioraram de um jeito que eu nem imaginava que fosse possível. Meu pai começou a beber ainda mais, se isso era possível, e descobriu um jeito novo de descontar a raiva. Em mim. Não bastava mais só bater na minha mãe, agora eu também virei alvo da fúria dele. E o pior é que ele fazia isso com um prazer doentio, como se cada tapa que ele me dava fosse um alívio para toda a amargura que carregava no peito. A primeira vez que ele me bateu de verdade, com vontade de machucar, foi porque eu deixei escapar um prato na hora de secar a louça. O prato nem quebrou, só fez barulho ao cair no chão, mas aquilo foi suficiente para despertar o demônio que morava dentro dele. Ele me puxou pelo cabelo com tanta força que eu senti alguns fios saindo do couro cabeludo, me arrastou até o quintal e me deu uma surra que durou o que pareceu uma eternidade. Usou um cabo de vassoura velho que estava jogado ali, e cada pancada era como se um raio caísse no meu corpo. Eu gritava, chorava, implorava para ele parar, mas ele continuava batendo como se eu fosse um animal que precisava ser domado. Minha mãe ficou na porta da cozinha, assistindo tudo, com as mãos tampando a boca para abafar o próprio choro, mas sem coragem de me defender. Depois dessa surra, eu passei 3 dias sem conseguir andar direito. Meu corpo inteiro era uma ferida só, roxo, inchado, dolorido. Tive que inventar uma mentira na escola, dizer que tinha caído da goiabeira porque não podia contar a verdade. Quem ia acreditar numa menina de 10 anos dizendo que o próprio pai quase a matou por causa de um prato? Naquela época, essas coisas eram consideradas normais, como se os pais tivessem o direito de fazer o que quisessem com os filhos, como se a gente fosse propriedade deles. A escola era meu único refúgio naqueles tempos sombrios. Lá eu conseguia fingir que era uma criança normal, que tinha uma família normal, que dormia tranquila todas as noites. Eu era uma aluna aplicada, sempre sentada no fundo da sala, para ninguém reparar nas marcas que às vezes apareciam no meu corpo. Tinha uma professora, Dona Neuza, que sempre me olhava com um jeito diferente, como se soubesse que havia algo errado comigo. Ela me chamava depois da aula às vezes, perguntava se estava tudo bem em casa, se eu precisava de alguma coisa. Eu sempre mentia, sempre dizia que estava tudo perfeito, porque tinha medo de que se eu contasse a verdade, as coisas ficassem ainda piores em casa.
Um dia, Dona Neuza me deu um caderninho e disse: Conceição, quando você estiver triste ou com medo, escreva nesse caderno. Às vezes, colocar os sentimentos no papel ajuda a diminuir a dor. Aquele caderninho virou meu tesouro mais precioso. Todas as noites, depois que meu pai adormecia bêbado e minha mãe parava de chorar baixinho, eu pegava uma vela, me escondia atrás do baú velho que ficava no meu quarto e escrevia. Escrevia sobre a dor, sobre o medo, sobre os sonhos que eu tinha de fugir daquele lugar maldito. Escrevia cartas para uma filha imaginária, prometendo que nunca deixaria ninguém machucá-la como eu estava sendo machucada. Aquelas páginas eram o único lugar onde eu podia ser eu mesma, onde podia chorar sem medo, onde podia sonhar com um futuro diferente. Mas um dia, meu pai descobriu o caderno. Foi numa tarde em que ele estava procurando dinheiro para comprar mais cachaça e revirou meu quarto inteiro. Quando achou aquelas páginas cheias de palavras, sua cara mudou de uma forma que me arrepiou toda. Ele leu alguns pedaços em voz alta, zombando da minha letra, da minha dor, dos meus sonhos. Que besteira é essa que você fica escrevendo? Ele gritou. Acha que é melhor que a gente, é? Acha que é inteligente? E então, na minha frente, ele rasgou página por página daquele caderno, pisoteou os pedaços no chão e ateou fogo em tudo. Ver meus sonhos virando cinza foi uma das piores dores que já senti na vida. Era como se ele estivesse queimando minha alma junto com aquelas páginas. Naquela noite, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu percebi que não podia mais esperar que alguém viesse me salvar, que minha mãe nunca ia ter coragem de nos tirar dali, que eu precisava encontrar uma maneira de sobreviver sozinha. Comecei a planejar minha fuga. Não sabia como nem quando, mas sabia que um dia eu ia sair daquela casa e nunca mais voltar. Comecei a guardar moedas que achava pelo chão, pedaços de pão que sobrava do café da manhã, qualquer coisa que pudesse me ajudar quando chegasse a hora de partir. Minha mãe, durante todo esse tempo, foi definhando como uma planta sem água. Ela, que já era magra, ficou ainda mais esquelética. Os cabelos começaram a ficar grisalhos mesmo ela tendo só 35 anos, e os olhos dela perderam qualquer fagulha de vida que ainda restava. Era como viver com um fantasma, uma pessoa que estava ali fisicamente, mas já tinha morrido por dentro. Eu tentava conversar com ela às vezes, pedir para a gente fugir juntas, mas ela sempre balançava a cabeça e dizia: "Para onde a gente vai, menina? Não temos nada, não conhecemos ninguém, é melhor aguentar aqui mesmo." Ela tinha se acostumado, tanto com o sofrimento, que não conseguia mais imaginar uma vida diferente. As surras foram ficando mais frequentes e mais violentas. Meu pai não precisava mais de motivo para me bater. Às vezes ele chegava em casa já procurando alguma coisa para reclamar, alguma desculpa para descarregar a raiva. Se a comida estava fria, eu apanhava. Se eu fazia barulho, eu apanhava. Se eu respirava muito alto, eu apanhava. Meu corpo virou um mapa de cicatrizes, cada marca contando uma história de dor que eu carregava como um fardo pesado demais para uma criança. Quando eu completei 12 anos, meu pai fez uma festa macabra para comemorar. Ele chegou em casa mais bêbado que o normal e disse: "Hoje minha filha virou mocinha. Precisa aprender a se comportar como uma mulher de verdade." O jeito que ele falou aquilo, o brilho estranho nos olhos dele, me deu um medo diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era um medo novo, um terror que me deixou gelada por dentro. Naquela noite, eu tranquei a porta do meu quarto com a cômoda pesada e fiquei acordada até o sol nascer, porque sabia que algo horrível estava para acontecer. E eu não estava errada. Nos dias seguintes, meu pai começou a me olhar de um jeito que me fazia querer enfiar a cabeça na terra e desaparecer. Ele fazia comentários sobre meu corpo que me deixavam enojada, tocava no meu ombro de uma forma que me dava náusea. Eu percebi que o pesadelo da minha infância estava evoluindo para algo ainda mais diabólico, e que se eu não fugisse logo dali, talvez nunca mais tivesse chance. Foi quando eu conheci seu Antônio, um senhor que morava sozinho na casa ao lado da escola e que sempre me cumprimentava com gentileza. Ele devia ter uns 60 anos. Era um homem simples que trabalhava consertando sapatos na varanda de casa.
Um dia, ele percebeu que eu estava com o rosto machucado e perguntou o que tinha acontecido. Pela primeira vez na vida, eu contei a verdade para alguém. Contei sobre as surras, sobre o medo, sobre o desespero de viver naquela casa. Seu Antônio me ouviu em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, e quando eu terminei de falar, ele disse algo que mudou minha vida para sempre. "Menina", disse seu Antônio com a voz embargada, "você não pode continuar vivendo assim. Isso não é vida, isso é um martírio que nem os piores criminosos merecem." Ele segurou minhas mãos pequenas e machucadas entre as dele, que eram calejadas de tanto trabalho, e continuou: "Eu vou te ajudar a sair daí, mas você precisa ter coragem de dar o primeiro passo." Aquelas palavras caíram no meu coração como chuva em terra seca. Pela primeira vez na vida, alguém estava me oferecendo uma saída, uma chance de escapar daquele inferno que era minha casa. Seu Antônio me explicou que tinha uma irmã que morava na capital, em Recife, e que trabalhava cuidando de crianças órfãs numa instituição. "Ela pode te dar abrigo, menina, pode te dar uma chance de recomeçar longe desse sofrimento." Meu coração disparou com a possibilidade. Recife parecia um mundo diferente, um lugar onde meu pai nunca me encontraria, onde eu poderia ser apenas uma menina normal, sem medo, sem terror constante. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar minha mãe sozinha com aquele demônio me partia o coração. Como eu podia abandoná-la quando ela mais precisava de mim? Naquela noite, voltei para casa com o coração dividido entre a esperança e a culpa. Encontrei minha mãe sentada no chão da cozinha, encostada na parede, com um olho roxo e o lábio cortado. Ela nem tentou esconder as marcas, nem inventou desculpa. Apenas me olhou com aqueles olhos cansados e disse: "Ele disse que você andou conversando com um estranho na rua. Disse que vai te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer." Meu sangue gelou. Eu sabia que meu pai tinha espias por toda parte, pessoas que relatavam cada movimento meu para ele. E agora ele sabia da minha conversa com seu Antônio. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na minha esteirinha, ouvindo meu pai roncando bêbado no quarto ao lado, planejando minha fuga. Eu sabia que se ficasse mais um dia naquela casa, ele me mataria. Não era exagero, não era medo de criança. Era a certeza fria de quem conhece a maldade humana na sua forma mais pura. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu já tinha tomado minha decisão. Era agora ou nunca. Esperei meu pai sair para trabalhar, ou melhor, para beber no bar do seu João, que era o que ele chamava de trabalho. Minha mãe estava no riacho lavando roupa. Era minha chance. Peguei as poucas moedas que tinha conseguido, juntar, uma muda de roupa que eu guardava escondida debaixo do colchão e o pedaço de papel onde seu Antônio tinha escrito o endereço da irmã dele. Não levei mais nada porque não tinha mais nada que prestasse naquela casa maldita. Antes de sair, fui até o quarto da minha mãe e deixei um bilhetinho em cima da cama dela. Escrevi com letra trêmula: "Mãe, eu vou embora porque não aguento. Mas, se a senhora quiser me encontrar um dia, procure Dona Rosa na Rua da Alegria, 47, em Recife. Eu amo a senhora e espero que um dia a senhora tenha coragem de fugir também." Dobrei o papel e coloquei embaixo do travesseiro dela, onde só ela poderia encontrar. A caminhada até a rodoviária foi a mais longa da minha vida. Eram mais de 2 horas andando debaixo do sol escaldante, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A cada pessoa que passava na estrada, eu achava que era meu pai vindo me buscar. A cada barulho de motor, eu me escondia atrás de alguma árvore, tremendo de pavor, mas continuei andando, porque sabia que voltar significava morte certa. Quando cheguei na rodoviária, foi como se eu tivesse chegado em outro planeta. Nunca tinha visto tanta gente junta, tanto movimento, tanto barulho. Fiquei parada ali no meio daquele caos, uma menina de 12 anos, magra, suja, com os olhos arregalados de susto, sem saber como comprar uma passagem, sem saber se o dinheiro que eu tinha era suficiente. Um homem me olhou de um jeito estranho e se aproximou. "Está perdida, menina?"
Meu instinto gritou perigo e eu saí correndo, me escondendo atrás de um ônibus velho. Foi quando uma mulher me viu e se aproximou devagar, como quem chega perto de um bicho assustado. "Que foi, filha? Você tá bem?" Ela tinha o rosto bondoso, os olhos gentis e algo dentro de mim disse que eu podia confiar nela. Contei que precisava chegar em Recife, que tinha parente lá me esperando. Ela me ajudou a comprar a passagem, até deu o dinheiro que faltava quando viu que eu não tinha o suficiente. "Tome cuidado, viu, filha? Recife é uma cidade grande, cheia de perigo para uma menina sozinha." A viagem de ônibus durou 4 horas que pareceram 4 anos. Eu ia grudada na janela, vendo a paisagem mudar, vendo minha cidade natal ficar para trás, junto com todo o sofrimento que eu tinha vivido lá. Mas ao mesmo tempo, a angústia ia crescendo no meu peito. E se a irmã do seu Antônio não quisesse me receber? E se ela mandasse eu voltar para casa? E se meu pai descobrisse onde eu estava e viesse me buscar? E se eu tivesse feito a escolha errada? Quando cheguei em Recife, o mundo pareceu ainda maior e mais assustador. Era uma cidade barulhenta, cheia de carros, pessoas correndo, para todos os lados. Prédios altos que pareciam tocar o céu. Eu nunca tinha visto nada igual. Peguei o papel com o endereço da Dona Rosa e perguntei para várias pessoas como chegar lá. Algumas me ignoraram, outras me olharam com desconfiança, mas uma senhora gentil me explicou como pegar o ônibus certo. A casa de Dona Rosa ficava numa rua de paralelepípedo, numa casinha simples, mas bem arrumada, pintada de azul claro com uma varanda florida. Quando bati na porta, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Uma mulher gordinha, de uns 50 anos, abriu a porta e me olhou de cima a baixo. "Você é a menina que meu irmão Antônio falou no telegrama?" Acenei com a cabeça, sem conseguir falar. Ela me puxou para dentro, me sentou numa cadeira e foi buscar um copo d'água. "Menina, você tá mais magra que vara de pescar. E essas marcas no seu corpo? Meu Deus do céu, que fizeram com você?" Dona Rosa examinou meus braços, meu rosto, com uma expressão de horror crescente. Pela primeira vez, alguém estava vendo realmente o que eu tinha passado, estava enxergando a dor que eu carregava na pele. E em vez de me julgar ou me mandar embora, ela me abraçou forte e disse: "Pode ficar tranquila, filha. Aqui você tá segura. Ninguém vai te machucar nunca mais." Naquela noite, dormi numa cama de verdade pela primeira vez na vida, com lençol limpo, travesseiro macio e, principalmente, sem medo. Dona Rosa me deu um banho quente, passou remédio nas minhas feridas, me deu uma sopa quentinha e um pijama que cheirava a sabão. Era como se eu tivesse morrido e ido para o céu. Mas no meio da madrugada, acordei gritando. Tinha sonhado que meu pai tinha me encontrado e estava me arrastando de volta para casa. Dona Rosa veio correndo, me abraçou e ficou comigo até eu parar de tremer. "Os pesadelos vão passar, filha," ela disse, acariciando meu cabelo. "O corpo cicatriza rápido, mas a alma demora mais. Mas com paciência e muito amor, tudo sara." Naquele momento, olhando para aquela mulher que mal me conhecia, mas que estava me tratando como filha, eu entendi que nem todas as pessoas eram más, que ainda existia bondade no mundo, que eu podia ter esperança de um futuro diferente. Os primeiros meses na casa de Dona Rosa foram como aprender a viver de novo. Ela cuidava de 6 crianças que tinham sido abandonadas ou tiradas de famílias violentas, e cada uma delas carregava suas próprias cicatrizes invisíveis. Tinha o Pedrinho, de 8 anos, que não falava uma palavra desde que presenciou o pai matar a mãe com uma foice. Tinha a Mariazinha, de 10 anos, que se escondia embaixo da mesa sempre que alguém falava alto. E tinha o Joãozinho, de 14 anos, que acordava todas as noites chorando e chamando pela mãe que tinha morrido de tanto apanhar. Ver aquelas crianças me fez entender que eu não estava sozinha no mundo, que existiam muitas outras pessoas que tinham passado pelo mesmo inferno que eu, que conheciam a mesma dor, o mesmo terror, a mesma sensação de viver constantemente em perigo.
Aos poucos, a gente foi se aproximando, criando uma família estranha, mas verdadeira, unida pelo sofrimento, mas também pela esperança de que os dias ruins tinham ficado para trás. Dona Rosa era uma mulher sábia e paciente. Ela nunca me forçou a falar sobre o que tinha acontecido comigo, nunca fez perguntas invasivas, mas estava sempre ali quando eu precisava chorar, quando os pesadelos vinham, quando a saudade da minha mãe apertava o coração. Ela me ensinou a ler direito, me colocou numa escola pública perto de casa, me deu roupas limpas e 3 refeições por dia. Mas mais importante que tudo isso, ela me devolveu a dignidade que meu pai tinha roubado de mim. Nas escola nova, eu era conhecida como a menina quieta que sempre sentava no fundo da sala. Meus colegas tentavam puxar conversa às vezes, mas eu ainda tinha medo de me aproximar das pessoas, medo de confiar, medo de que descobrissem meu passado e me julgassem. Tinha uma professora, Dona Lúcia, que percebia minha dificuldade de interagir e sempre arranjava um jeito de me incluir nas atividades sem me forçar a falar. Ela me emprestava livros para ler em casa, e foi através da leitura que eu comecei a curar minha alma ferida. Mas a paz que eu tinha encontrado na casa de Dona Rosa foi abalada no dia em que recebi uma carta. Era de Sr. Antônio, me contando que minha mãe tinha desaparecido. Ela tinha sumido de casa numa madrugada, levando apenas a roupa do corpo e ninguém sabia o paradeiro dela. Meu pai estava espalhando pela cidade que ela tinha fugido com outro homem, mas seu Antônio desconfiava que algo muito pior tinha acontecido. Conceição, dizia a carta, seu pai anda perguntando sobre você na cidade. Está dizendo que vai te encontrar e te levar de volta. Tenha muito cuidado. A notícia me atingiu como um raio. Primeiro, a angústia de não saber se minha mãe estava viva ou morta, se ela tinha conseguido fugir ou se meu pai tinha feito algo terrível com ela. Depois, o medo paralisante de que ele pudesse me encontrar, me arrastar de volta para aquele inferno, destruir a nova vida que eu estava construindo. Passei semanas sem dormir direito, sobressaltando com qualquer barulho na rua, olhando por cima do ombro o tempo todo. Dona Rosa percebeu meu desespero e decidiu tomar uma atitude. Ela me levou até a delegacia e contou toda a minha história para o delegado. Essa menina foi vítima de violência doméstica, ela disse com firmeza. Se o pai dela aparecer aqui querendo levá-la, vocês não podem permitir. Ela tem direito à proteção. O delegado, um homem barbudo e sério, me olhou com compaixão e prometeu que se meu pai aparecesse por ali, seria preso imediatamente por abandono de incapaz e maus tratos. Aos poucos, fui me acalmando. Os dias foram passando sem nenhum sinal do meu pai, e eu comecei a acreditar que talvez ele tivesse desistido de me procurar. Talvez tivesse arranjado outra vítima para descontar a raiva. Talvez tivesse bebido tanto que nem se lembrava mais que tinha uma filha. Ou quem sabe, numa reviravolta do destino, tivesse morrido de tanto beber. Eu sei que é horrível uma filha desejar a morte do próprio pai, mas vocês que estão me ouvindo agora, vocês que têm coração, podem entender que quando alguém te fez sofrer tanto, a morte dessa pessoa vira uma esperança de liberdade. Foi aos 15 anos que conheci Miguel, um rapaz de 17 anos que estudava na mesma escola que eu. Ele era diferente dos outros meninos da minha idade. Tinha um jeito gentil de falar, nunca gritava, nunca demonstrava agressividade. Miguel morava com a avó numa casinha perto da escola e trabalhava numa oficina mecânica para ajudar no sustento de casa. Quando ele sorria para mim, no corredor da escola, eu sentia uma coisa estranha no peito, uma sensação boa que eu nunca tinha experimentado antes. Um dia, Miguel se aproximou de mim no intervalo e perguntou se eu queria conversar com ele depois da aula. Meu primeiro instinto foi dizer que não, foi fugir, porque eu tinha aprendido que homens eram perigosos, que todos eles carregavam dentro de si a mesma violência que meu pai carregava. Mas algo no olhar dele, na voz calma dele, me fez aceitar. A gente se sentou num banco da praça perto da escola e conversou por horas. Ele me contou que o pai dele também bebia e batia na família, que ele entendia o que era viver com medo, dentro de casa. Conceição, ele disse segurando minha mão com delicadeza,
Você não precisa ter medo de mim. Eu sei como é sofrer nas mãos de homem violento e eu juro para você que nunca vou ser como eles. Nunca vou te machucar, nunca vou te fazer chorar, nunca vou levantar a mão para você. Aquelas palavras entraram no meu coração como um bálsamo. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo tratada com respeito por um homem. Estava sendo vista como pessoa, não como objeto de descarregar raiva. Miguel se tornou meu primeiro e único namorado. Ele tinha uma paciência infinita comigo. Entendia meus medos, respeitava meus limites. Quando eu pulava assustada porque alguém falava alto, perto de mim, ele me abraçava e dizia: "Calma, meu amor, aqui você está segura." Quando eu tinha pesadelos e acordava gritando, ele ficava conversando comigo até eu me acalmar. Com ele, eu aprendi que existia outra forma de amor. Um amor sem violência, sem posse, sem controle. Aos 16 anos, Miguel me pediu em casamento. Não. Foi nada romântico como nos filmes. A gente estava sentado na varanda da casa de Dona Rosa, vendo o pôr do sol, quando ele disse: "Conceição, eu quero passar o resto da vida cuidando de você. Quero te dar uma família de verdade, filhos que cresçam sem medo, um lar onde só existe amor." Eu olhei para aquele rapaz que tinha me devolvido a fé no amor e disse sim, sem hesitar. Dona Rosa chorou quando contei para ela sobre o pedido de casamento. Eram lágrimas de alegria misturadas com tristeza de quem vai perder uma filha do coração. "Você merece ser feliz, minha filha," ela disse, me abraçando forte. "Você passou por tanto sofrimento que merece todos os dias felizes que a vida pode te dar." Naquele momento, olhando para aquela mulher que tinha me salvado, que tinha me dado uma segunda chance de viver, eu entendi que o amor verdadeiro não machuca, não controla, não destrói. O amor verdadeiro cura, protege e constrói. No dia do meu casamento, que foi numa igreja simples do bairro, eu usei um vestido branco que Dona Rosa tinha costurado para mim com todo o carinho do mundo. Não teve festa grande, não teve parentes, porque minha única família verdadeira eram as pessoas que me acolheram quando eu mais precisei. Mas foi o dia mais feliz da minha vida até então, porque ali eu estava começando uma nova família, uma família baseada no amor e não no medo. A vida de casada com Miguel foi como renascer para um mundo completamente novo. Nossa casinha era pequena, apenas 2 cômodos numa rua de terra batida em Recife. Mas era nosso lar de verdade, construído com amor e respeito mútuo. Pela primeira vez na vida, eu acordava todos os dias sem medo, sem ter que calcular cada movimento para evitar uma surra, sem ter que andar na ponta dos pés dentro da própria casa. Miguel trabalhava na oficina de manhã e estudava à noite, sonhando em se formar técnico em mecânica. E eu cuidava da casa e trabalhava costurando para fora, uma habilidade que Dona Rosa tinha me ensinado. Nos primeiros meses de casamento, eu ainda tinha pesadelos frequentes. Acordava no meio da madrugada, achando que estava de volta naquela casa maldita, ouvindo os gritos do meu pai, sentindo o cheiro de cachaça impregnado nas paredes. Miguel sempre me acalmava com paciência infinita, me abraçava forte e sussurrava no meu ouvido: "Você tá aqui comigo, meu amor. Você tá segura. Ninguém vai te machucar nunca mais." Aos poucos, os pesadelos foram diminuindo, mas as cicatrizes da alma demoram muito mais para sarar do que as do corpo. Quando completei 18 anos, descobri que estava grávida. A notícia me encheu de uma alegria que eu nunca tinha sentido, mas também de um medo paralisante. E se eu não soubesse ser uma boa mãe? E se eu repetisse os erros que tinham sido cometidos comigo? E se meu filho crescesse com medo de mim, como eu cresci com medo do meu pai? Miguel percebeu minha angústia e me disse algo que nunca vou esquecer. "Conceição, você sabe exatamente como não criar um filho, porque você viveu na pele tudo que uma criança não deve passar. Isso te faz a pessoa mais preparada do mundo para ser uma mãe amorosa." Minha gravidez foi tranquila, cercada de cuidado e carinho. Miguel me mimava como se eu fosse feita de porcelana, sempre perguntando se eu estava bem,
se precisava de alguma coisa, se o bebê estava se mexendo. Dona Rosa vinha me visitar toda semana, trazendo vitaminas e conselhos de mãe experiente. Era a família que eu nunca tinha tido, o apoio que toda gestante merece ter. Quando senti as primeiras dores do parto, Miguel me levou correndo para o hospital, tremendo mais do que eu, segurando minha mão como se fosse me dar toda a sua força. João nasceu numa manhã de domingo ensolarada, pesando 3,2 kg, com um choro forte que ecoou pela maternidade inteira. Quando a enfermeira colocou aquele bebezinho nos meus braços, eu chorei tanto que ela ficou preocupada, achando que alguma coisa estava errada. Mas eram lágrimas de alegria pura, de amor incondicional, de uma felicidade tão intensa que não cabia no meu peito. Olhando para aquele serzinho perfeito, eu fiz uma promessa solene. Ele nunca ia conhecer a violência, nunca ia viver com medo, nunca ia se sentir sozinho no mundo. Miguel era um pai apaixonado. Chegava do trabalho sujo de graxa, tomava banho correndo e corria para pegar o filho no colo. Ficava horas conversando com João, como se ele pudesse entender cada palavra, contando sobre o dia de trabalho, sobre os planos que tinha para o futuro da família. Meu filho vai estudar numa escola boa, ele dizia com orgulho. Vai ter todas as oportunidades que eu nunca tive. Vai ser médico, engenheiro, o que ele quiser ser. Era lindo ver aquele homem simples sonhando grande para o filho. Os primeiros anos de João foram os mais felizes da minha vida. Eu me deliciava com cada sorriso dele, cada palavra nova que aprendia, cada descoberta que fazia sobre o mundo. Ele era uma criança doce e alegre, que ria fácil e abraçava forte, que nunca teve motivo para sentir medo dos próprios pais. Quando ele fez 3 anos, engravidei novamente, e dessa vez veio a Maria, uma menina que nasceu já sorrindo, como se soubesse que tinha chegado num lar cheio de amor. Nossa vida era simples, mas abundante de felicidade. Miguel tinha conseguido o diploma de técnico e estava ganhando melhor na oficina. Conseguimos comprar alguns móveis novos, uma geladeira pequena, uma televisão usada que era nossa janela para o mundo. As crianças cresciam saudáveis e risonhas, sem nunca presenciar uma discussão entre os pais, sem nunca ouvir um grito dentro de casa. Era a família que eu sempre sonhei ter, o lar que eu sempre quis construir. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que a gente não consegue entender. Quando João tinha 7 anos e Maria 4, Miguel começou a sentir umas dores estranhas no peito. No começo ele dizia que era só cansaço do trabalho que ia passar. Mas as dores foram piorando e ele começou a perder peso, a ficar amarelado, a ter falta de ar. Quando finalmente conseguimos dinheiro para levá-lo ao médico, o diagnóstico foi como um raio caindo na minha cabeça. Câncer no pulmão, já. Em estado avançado. Quanto tempo ele tem, doutor? Perguntei com a voz trêmula, segurando a mão de Miguel que estava fria como gelo. O médico baixou os olhos e disse: com sorte, 6 meses. Sem tratamento adequado, talvez menos. 6 meses. Aquelas 2 palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença de morte. Como era possível que o homem que me tinha devolvido a fé no amor, que tinha me dado a família mais linda do mundo, estivesse sendo arrancado de mim tão cedo? Os últimos meses de Miguel foram uma montanha-russa de emoções. Dias em que ele parecia estar melhorando, brincando com as crianças como se nada estivesse acontecendo, e dias em que mal conseguia sair da cama, consumido pela doença que estava corroendo seu corpo por dentro. Eu cuidava dele com todo o amor que tinha no coração, tentando esconder das crianças a gravidade da situação, fingindo que papai estava apenas um pouco doente e logo ficaria bom. Uma noite, Miguel me chamou para sentar ao lado da cama. Ele estava muito magro, o rosto cavado, mas os olhos ainda brilhavam com o mesmo amor de sempre. Conceição, ele disse com a voz fraca, eu não vou conseguir ver nossos filhos crescerem. Não vou conseguir estar aqui para proteger vocês. Mas eu preciso que você prometa uma coisa. Nunca deixe ninguém maltratar você ou as crianças. Você é forte. Você já sobreviveu ao pior que a vida pode dar. Agora você precisa ser forte por eles também.
Chorei tanto naquela noite que achei que não tinha mais lágrimas no corpo. Mas prometi para Miguel que seria a melhor mãe do mundo, que daria para nossos filhos todo o amor que ele não poderia dar, que seria pai e mãe ao mesmo tempo se fosse preciso. Ele morreu numa madrugada de quarta-feira, dormindo tranquilo, com minha mão segurando a dele. Foi a partida mais dolorosa da minha vida, mas também a mais serena, porque eu sabia que ele partiu cercado de amor, sem arrependimentos, sabendo que tinha cumprido sua missão de me mostrar que nem todos os homens são monstros. O velório de Miguel foi simples, mas cheio de pessoas que o amavam. Dona Rosa estava lá, me dando força como sempre fez. Os colegas da oficina vieram prestar suas homenagens ao homem íntegro que ele sempre foi. E eu, viúva aos 25 anos, com 2 filhos pequenos para criar sozinha, entendi que minha verdadeira prova de força estava apenas começando. Agora eu precisava ser tudo para meus filhos: mãe, pai, provedora, protetora. E juro por Deus que eu estava disposta a dar minha vida por eles. Ficar viúva aos 25 anos com 2 filhos pequenos foi como cair num buraco sem fundo. Nos primeiros dias depois do enterro de Miguel, eu mal conseguia sair da cama. A dor era tão intensa que parecia que alguém tinha arrancado um pedaço do meu peito e deixado um vazio sangrando por dentro. João perguntava todos os dias quando o papai ia voltar, e Maria chorava pedindo colo do pai todas as noites. Como explicar para crianças tão pequenas que a pessoa que elas mais amavam no mundo nunca mais ia voltar para casa? Dona Rosa foi minha salvação naqueles dias sombrios. Ela vinha todos os dias cuidar das crianças enquanto eu tentava me recompor, enquanto eu chorava escondida no banheiro para eles não verem meu desespero. Conceição, ela me dizia com aquela sabedoria de quem já tinha passado por muitas perdas na vida. A dor que você está sentindo é a prova do amor que vocês viveram. Miguel não morreu, filha. Ele está vivo dentro do coração dessas crianças, no jeito carinhoso que você aprendeu a amar, em cada momento feliz que vocês viveram juntos. E terena realidade financeira bateu na minha porta como um vendaval. Miguel era quem sustentava a casa, e agora eu precisava encontrar uma forma de ganhar dinheiro suficiente para criar 2 filhos sozinha. Voltei a costurar para fora, com mais intensidade, pegando qualquer serviço que aparecia: vestidos de festa, uniformes escolares, concertos de roupa. Ficava até de madrugada na máquina de costura emprestada que Dona Rosa tinha me dado, com os dedos em carne viva de tanto trabalhar, mas era o que eu tinha que fazer para colocar comida na mesa. As crianças foram se adaptando à nova realidade, aos poucos. João, mesmo sendo pequeno, começou a demonstrar uma maturidade que me partia o coração. Ele ajudava a cuidar da irmã, dividia os brinquedos sem reclamar, e às vezes eu o pegava tentando confortar Maria quando ela chorava pedindo pelo pai. "Não chora, Maria", ele dizia com aquela voz de criança tentando ser adulta. "A mamãe disse que o papai virou uma estrela no céu e tá olhando a gente de lá." Meu coração se despedaçava e se enchia de orgulho ao mesmo tempo vendo meu menino tentar ser forte. Os anos passaram devagar, cada um trazendo seus próprios desafios. Quando João completou 10 anos, ele começou a fazer perguntas sobre o pai, dele que eu não sabia como responder. "Mãe, por que o papai tinha que morrer? Por que Deus levou ele embora?" Eu sentava com ele no colo e tentava explicar que algumas coisas na vida a gente não consegue entender, que o importante era guardar no coração todas as lembranças boas que tínhamos do pai. Mas por dentro, eu também fazia as mesmas perguntas. Para Deus, também questionava por que a vida tinha me tirado o único homem que me amou de verdade. Maria cresceu sendo uma menina doce, mas melancólica. Ela não tinha muitas lembranças do pai, mas sentia a falta dele de uma forma que eu não conseguia explicar. Sempre que via outras crianças brincando com os pais na praça, ela ficava quietinha, observando com aqueles olhos grandes cheios de tristeza. "Mãe", ela me perguntou um dia quando tinha 8 anos, "eu vou ter um papai um dia?" A pergunta me pegou desprevenida e eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança que o amor da minha vida tinha morrido e que eu nunca mais quis me relacionar com outro homem? A verdade é que depois de Miguel,
eu construí uma muralha ao redor do meu coração. Alguns homens tentaram se aproximar ao longo dos anos, homens bons e trabalhadores que viam em mim uma mulher honesta e esforçada. Mas eu sempre encontrava uma desculpa para manter distância. Não era por falta de carinho ou por medo de amar novamente. Era porque eu sabia que nenhum amor seria igual ao que eu vivi com Miguel. E eu não queria me contentar com menos do que perfeito para meus filhos. Quando João completou 15 anos, ele me surpreendeu com uma conversa que mudou minha perspectiva sobre muita coisa. "Mãe", ele disse com aquela seriedade que já demonstrava desde pequeno, "eu quero que a senhora saiba que eu vou cuidar da senhora e da Maria para sempre. O senhor Miguel me ensinou, antes de morrer, que o homem da casa tem que proteger as mulheres da família." Meu coração quase explodiu de orgulho. E, mesmo tendo perdido o pai tão cedo, João tinha crescido com os valores que Miguel plantou nele: respeito, responsabilidade, amor verdadeiro. Maria, por sua vez, se tornou uma adolescente estudiosa e sonhadora. Ela queria ser professora, dizia, que queria ensinar crianças como Dona Rosa tinha me ensinado a ler e escrever. "Mãe", ela me contou um dia, "eu quero ajudar crianças que sofreram como a senhora sofreu quando era pequena. Quero mostrar para elas que existe um futuro melhor esperando." Naquele momento, olhando para aquela menina linda que eu tinha criado sozinha, eu entendi que todo o sofrimento da minha vida tinha valido a pena para chegar até ali. Os anos foram passando e eu fui envelhecendo, vendo meus filhos se tornarem adultos maravilhosos. João se formou em engenharia mecânica, realizando o sonho que Miguel tinha para ele. Casou com uma moça boa e trabalhadora e me deu 3 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Maria se tornou professora como sonhava e dedica sua vida a ajudar crianças carentes numa escola pública de Recife. Ela nunca se casou. Diz que prefere cuidar dos filhos dos outros, que já tem amor suficiente no coração sem precisar dividir com um marido. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de dor, mas também cheia de vitórias. Sobrevivi a um pai violento que quase me matou. Perdi minha mãe sem nunca ter a chance de me despedir direito. Fiquei viúva jovem do único homem que me amou de verdade. Criei 2 filhos sozinha, numa época em que ser mãe solteira era quase um pecado. Mas também conheci o amor verdadeiro. Tive filhos maravilhosos que hoje são meu orgulho. Vivi para ver meus netos crescerem saudáveis e felizes. E, principalmente, quebrei o ciclo de violência que poderia ter se perpetuado na minha família. Meus filhos nunca levaram um tapa, nunca ouviram um grito dentro de casa, nunca dormiram com medo dos próprios pais. Eles cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente, que tinham valor, que mereciam respeito. E agora, eles estão passando esses mesmos valores para meus netos. É assim que a gente muda o mundo, uma família de cada vez, uma geração de cada vez, um amor de cada vez. Se vocês chegaram até aqui, ouvindo toda essa história comigo, é porque vocês têm um coração grande, cheio de compaixão. Quero que vocês saibam que cada pessoa que me ouve me dá força para continuar contando essas histórias que precisam ser contadas. Se vocês puderem se inscrever nesse canal, vocês vão estar ajudando outras pessoas a ouvirem histórias de superação, histórias de gente que passou pelo inferno e conseguiu sair do outro lado mais forte. E se vocês tiverem coragem, contem aqui nos comentários uma coisa que aprenderam com minha história. Ou uma dificuldade que vocês superaram na vida de vocês. Porque quando a gente divide nossa dor e nossa força, a gente cria uma corrente de amor que pode mudar a vida de muita gente. Vocês são especiais, e eu agradeço de coração por terem caminhado comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, e que Deus abençoe suas vidas com muito amor e muita paz.